Agora vamos falar de uma pesquisa da Atlas Intel Bloomberg, que foi divulgada hoje, que mostra a aprovação do presidente Lula. O número chegou ao melhor nível desde janeiro do ano passado. A Janaína Camelo vai chegar direto da capital federal para trazer os detalhes dessa pesquisa. Oi, Jana, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde para você, Márcia. É exatamente isso que você disse. Quanto à aprovação, a avaliação do presidente Lula, é a melhor taxa desde janeiro do ano passado. E é a primeira vez também desde outubro do ano passado, ou seja, em um ano, que a taxa de aprovação do governo Lula é maior do que a taxa de desaprovação, de acordo com essa pesquisa. A gente separou ali uma arte, Márcia, para mostrar aí na tela para vocês, e diz o seguinte: a aprovação do governo Lula, então, chegou ali a 51,2% e a desaprovação 48,1%. 0,6% respondeu que não sabe. É importante também frisar que essa pesquisa ela aconteceu entre os últimos dias 15 e 19 de outubro e ouviu 14.063 pessoas. Agora, quanto à avaliação ao governo do presidente Lula, a gente também separou uma arte aí para mostrar, Márcia. Entre aqueles que consideram o governo Lula ótimo e bom, 48%, também maior do que quem considera o governo ruim e péssimo, 47,2%, e aqueles que consideram regular, 4,8%. Ainda, Márcia, com relação à avaliação do governo do presidente Lula por região, o Nordeste é quem aprova melhor. Perdeu o sinal da Janaína Camelo. A gente está com um probleminha aqui de áudio, mas já está sendo resolvido. Já já a gente volta então com outros detalhes dessa pesquisa. Mas a gente aproveita para chamar o nosso analista, comentarista do dia, o Renato Durgan, para falar sobre esses dados recentes, né, divulgados hoje. Acredito eu que toda a equipe de comunicação do presidente Lula deve estar bem feliz, né? Para quem começou o ano patinando, né, Durgan? Ele realmente teve aí uma melhora na comunicação do governo. Teve a tempestade perfeita, Estados Unidos, soberania, Eduardo Bolsonaro. Lula, no fim das contas, conseguiu usar todos esses fatores a seu favor, Durgan? Conseguiu bastante, ali até maio, o que parecia impossível, que seria uma reeleição, porque vinha em queda constante, os candidatos da oposição ali aparecendo muito bem nas pesquisas, e o que apontava era uma possível derrota, né, em 2026. Quando chega ali em junho, muda a comunicação, na verdade, vem uma comunicação mais moderna ali, inclusive usando IA nas redes sociais. Depois vem a crise dos Estados Unidos, a condenação de Bolsonaro, todo mês ali aquele julgamento do STF, um desgaste muito grande de Bolsonaro, ficando ali a família Bolsonaro muito reduzida a 35% no máximo, e uma indefinição da direita do candidato. Porém, os 51% de aprovação, ele não quer dizer voto em Lula. Se o candidato vier o ano que vem da oposição mais centralizado, esse regular eu estou achando muito baixo na Atlas, não é comum esse regular tão baixo de 4,8, né? O ótimo e bom ali e o ruim e péssimo muito altos e o regular muito baixo, né? Tem outras pesquisas que o regular ali, ele cresce demais e não é tão natural esse regular, ok? Mas assim, o voto mais centralizado, um governador ali, por exemplo, candidato à oposição, ele pode ter voto dessa parte ele pode ter voto nessa aprovação de Lula mais regular ali, mais centralizada. Então eu não ficaria comemorando tanto, porque 48 de desaprovação é muito alto, ok? É uma coisa muito alta, é muito difícil o sujeito votar na reeleição de alguém desaprovando ali, mas aprovando se aparecer alguém melhor, né? E nesse caso mais centralizado, com a saída da família Bolsonaro da disputa, eu não acho ainda os números confortáveis para o Lula, não. São números bem perigosos, mas, pelo menos, existe ali a esperança da construção e da melhora. O custo de vida também, o preço dos alimentos melhora um pouco nos últimos 60 dias.
até por causa da crise com os Estados Unidos, né, também. Então, assim, se melhorar os indicativos econômicos, essa questão dos R$5.000 do imposto de renda, o Vale Gás, talvez Lula melhore ainda mais na classe C2D. Mas eu acho que para ele se sentir confortável, essa reprovação de 48 tem que cair ali para uns 42, pelo menos. Porque senão vai ser uma eleição bem difícil, bem disputada, porque o candidato dessa vez não é Bolsonaro e nem é alguém da família Bolsonaro que tem ampla rejeição. Aí seria um candidato mais centralizado, Tarcísio, Ratinho, o que for. São candidatos com menos rejeição e talvez busquem votos ali nesse regular de Lula, que na Atlas estou achando muito baixo. Nas outras, normalmente, ele é bem mais alto, dos outros institutos. Pois é, Dorgan, e também tem uma questão que, falando sobre essa conquista, né, da classe média, que Lula quer tentar se aproximar mais da classe média para o ano que vem, a gente lembra que o presidente fez uma sinalização para esse eleitorado quando ele promete aumentar a faixa ali do Minha Casa Minha Vida, colocando faixa Minha Casa Minha Vida para pessoas que ganham até R$12.000, o próprio projeto de isenção do imposto de renda, que é para quem ganha até R$5.000, mas dá um desconto para quem ganha até R$7.500, também agrada a classe média. Então, tem aí algumas medidas que o governo Lula vem investindo e deve continuar investindo no ano que vem, olhando para a classe média, que ainda é muito dividida em relação à aprovação ou não do presidente Lula. E eu queria aproveitar também e contar para vocês que, para justamente tentar conseguir andar com esses projetos que são aí populares, sociais, o governo precisa de dinheiro. O governo precisa cobrir o rombo fiscal. A gente já contou aqui no Tempo Real várias vezes que o governo está com um rombo fiscal, por enquanto, previsto para 2026, para o orçamento do ano que vem. Porque, vamos lembrar, aquela medida provisória que previa a taxação das aplicações financeiras foi derrubada. Foi derrubada pela Câmara em meio a um sentimento aí de revolta com o Palácio do Planalto. Para tentar recuperar parte dessa medida provisória, o Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, vai tentar enviar 2 projetos recuperando trechos diferentes dessa medida provisória. A gente também já contou isso aqui. Na semana que vem, o projeto que deve avançar é o projeto de corte de despesas. Esse projeto que vai trazer trechos da MP que previam corte de gastos, como, por exemplo, um ajuste ali no auxílio, nos gastos com auxílio doença do INSS, colocar o pé de meia também dentro do piso constitucional. E isso tudo deve ser incluído no projeto do metanol, projeto que prevê aí justamente a criminalização da falsificação de bebidas, do uso de metanol. Esse projeto que é relatado pelo deputado Kiko Sedeguin, que é do PT, portanto um deputado da base governista, e é um projeto que tem uma alta aceitação popular por ser justamente um tema que está aí em todas as mídias sociais, todo mundo com medo do metanol. Então, o Lula pretende colocar esse corte de despesas dentro desse projeto que já está com urgência, já está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Se ele colocar esse corte de despesas dentro do projeto do metanol, ele consegue avançar mais rapidamente. É claro que vai ser o que a gente chama no mundo político de um jabuti, quando um tema que não tem nada a ver com o outro é incluído em meio a uma proposta, mas é a forma que eles encontraram de acelerar a aprovação desse projeto, que apesar de cortar despesas, deve, é claro, ter uma pequena resistência ali da oposição e parte dos partidos de centro. Agora, resistência de verdade é o que deve ter, é a outra parte, o outro projeto que resgata a outra parte da medida provisória, que é de aumento de receitas, que é a taxação, por exemplo, das aplicações como o JCP, o juros sobre capital próprio, aumento da taxação das bets, que eles tinham sugerido de aumentar de 12% para 18%, também a taxação das fintechs, dos bancos digitais, aumentar essa taxação para igualar com o mesmo imposto dos bancos tradicionais. Só que esse projeto, justamente por tratar de aumento de imposto, e os deputados já disseram que aumento de imposto é muito difícil de passar na Câmara dos Deputados, o Planalto deve segurar um pouco esse projeto. Esse projeto não deve ir semana que vem, talvez nem nas próximas semanas,
Por quê? O Planalto quer esperar a liberação de mais emendas para ver se o clima melhora ali entre os deputados e também senadores, é claro. Mas principalmente deputados, que é onde está concentrado ali a tensão entre Câmara e Planalto. Mas a gente vai contar daqui a pouquinho para vocês também que as emendas devem ser mais ainda bloqueadas. O governo deve atrasar mais ainda o pagamento dessas emendas parlamentares. Mas daqui a pouquinho a gente conta os detalhes do porquê disso. Vamos chamar o nosso comentarista, o Renato Dorgan, para falar sobre isso também, né? A gente vai com o Renato Dorgan agora, produção. Renato Dorgan, que vai poder falar para a gente justamente sobre essa possibilidade, né? Do governo votar esse projeto de corte de despesas na semana que vem. Uma tentativa de adequar o orçamento para tentar gastar justamente com os programas sociais. É saudável isso para o nosso orçamento do ano que vem? Necessário, sem dúvida, o corte de despesas. A gente sabe que tem uma bomba fiscal aí para estourar. A questão, assim, tem um corte de despesas, mas ao mesmo tempo o governo... É uma coisa bem esquizofrênica. O governo sinaliza que vai liberar um pouco de emenda, mas lá na frente vai bloquear. Sabe? Então, assim, o Centrão e a oposição, eles devem estar ali completamente confusos e não têm a confiança nessa relação com o governo. A tendência ali é criar 1000 obstáculos para isso. Claro, a questão do metanol vai passar, mas a taxação, né, de alguns fundos, tipo uma reedição da medida provisória que o governo deixou até o último dia e daí levou uma derrota ali do Centrão que não deixou passar. Vai tentar uma reedição disso daqui a alguns dias, sob forma dessa taxação de bets, de fundos ali. Isso eu acho que vai ser muito difícil, porque já está anunciando que vai bloquear despesa. E dessa semana é necessário, sem dúvida nenhuma. Vamos ver qual vai ser a atitude do Centrão e da oposição, que a relação não é nada boa ali. Obrigada,